E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar mais um Jesus Cast. Iremos falar sobre a lição 10 dos adolescentes, nós e os demais. Estou aqui hoje com o Iago Nascimento. E aí gente, tudo bom com vocês? Gustavo Silva Lira. E aí galera? Lucas Adriano. E aí pessoal? Eduardo Oliveira. Oi gente. Amanda Figueiredo. Oi gente, tudo bem? E Lucas Eduardo. E aí gente, tudo bem? Lucas Eduardo, que hoje é o nosso convidado especial e irá abordar mais um tema de maneira legal com a gente. A história principal da lição dessa semana está lá em Atos 15 e basicamente conta um pouco sobre a iniciativa de membros fora da igreja entrando na igreja. Devido à pregação de Paulo e Barnabé e em outros lugares, eles estavam começando a ter interesse pela igreja da época e estavam querendo entrar. Só que os membros que já eram da igreja, eles não estavam preparados para receber essas pessoas de fora. Os membros da igreja eram os judeus e os de fora eram os gentios. E o que acontece? Que os judeus, eles exigiam dos gentios a circuncisão, por causa que aí sim eles seriam próprios para entrar. O que é isso? O que é circuncisão? Eu sei o que é. Circuncisão é a remoção da pele da parte íntima de um homem. Então, a respeito disso, dessa circuncisão, tinha sido estabelecida, para quem conhece um pouco mais de Bíblia, foi estabelecida com Abraão e os judeus seguiam essa tradição. Mas tem que se levar em consideração por que isso foi estabelecido. Isso foi uma aliança, fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão, a respeito de prefigurar, para nós hoje, seria simbolizando o batismo. Então, com a morte de Jesus, esse rito não precisaria mais ser exercido pela igreja. Não tinha mais necessidade, é o que fica claro na lição dessa semana. Rapaz, mas eu acho que devia doer, viu? Cara, isso é porque era num bebê, cara, um recém-nascido. Imagina se fosse em mim, velho. Velho, eu não ia não, velho. Pois é importante ressaltar que geralmente eram as crianças, os bebês que eram circuncidados, perdão. E o que acontece é que o pessoal da igreja que estava chegando, os gentios, eles teriam que se circuncidarem já velhos. E eu, se estivesse na pele deles, eu pensaria umas 4 vezes antes de tomar essa decisão. Bom, continuando aqui com o tema, o nosso texto-chave de hoje se encontra em Atos 15, do 8 a 11, e diz assim: Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, essa situação aí, essa fala, foi dita por Pedro na primeira Assembleia Geral ou Conferência Geral, podemos dizer assim, da igreja, justamente para resolver esses problemas. Podemos dizer que a igreja precisou se reunir para resolver essa questão toda da circuncisão. Sobre a atitude da igreja na circuncisão, é importante também falar que eles pensaram demais sobre a atitude deles, porque eles sabiam que teria um grande peso para todas as gerações depois. Por isso que houve uma grande reunião, todos os líderes, e somente os líderes se reuniram para discutir sobre esse tema, de suma importância para a época e para os dias de hoje até. Outra coisa que é interessante é por que eles estavam com medo de deixar os gentios entrarem na igreja sem serem circuncidados. Eles estavam com medo de que com isso o paganismo entrasse dentro da igreja e outros costumes dos gentios acabassem adentrando na igreja e penetrando de uma forma profunda, que a igreja ficasse misturada com o paganismo. Mas mesmo assim, vale ressaltar que esse costume da circuncisão não era mais necessário. É isso que eles chegaram à conclusão, que nós vamos falar um pouco mais agora. Só ressaltando, gente, que apenas os líderes estavam reunidos e não a igreja toda, tá? Porque se cada um expressasse a própria opinião, já imagina a bagunça que isso ia causar, porque cada pessoa pensa de um jeito diferente. E as pessoas nunca conseguiriam entrar em bom senso. É importante também falar sobre a liderança da época, pois a liderança da época era uma liderança extremamente guiada pelo Espírito Santo. Então, antes de cada reunião, todos eles ali estavam presentes para o bem da própria igreja, não pelo bem individual ou pelo bem da pessoa que estava sendo citada. E isso é uma coisa que faz total diferença para todas as igrejas, deveria ser assim até os dias de hoje. Vale ressaltar também que nem todos vão concordar com toda e qualquer decisão que a igreja tomar. Isso é óbvio e claro até hoje, nos dias de hoje, porque as pessoas pensam de maneira diferente. Algumas, inclusive, vão se posicionar contra o que a igreja tomar a decisão,
porque a igreja sempre vai pensar no melhor, baseado na Bíblia, no melhor como um todo. Mas as pessoas vão querer e simplesmente expressar sua própria opinião. Ainda falando sobre isso, sobre as diferentes opiniões, Pedro era tido como líder da igreja naquela época, apesar de o Senhor não ter estabelecido isso, mas os cristãos o consideravam assim pela sua influência. Mas vale ressaltar que as opiniões dele não eram superiores às outras por causa disso. Ele também estava passível de erro, mas ele possuía mais responsabilidade que os demais. Aí, né, quando Pedro foi visitar Antioquia, ele estava lá conversando, comendo lá com os gentios. Só que aí os judeus chegaram lá, né? Quando ele viu que os judeus chegaram, ele se afastou. Ele falou, poxa, aqui eu sou um dos judeus, eu não posso ficar com os gentios aqui, porque eu vou perder, digamos que eu vou ter uma aparência maldita por eles, pelos judeus. E aí, né, quando ele saiu, um grupo de judeus se uniu a ele, né? E até Barnabé se deixou levar por essa situação. Pois é, e Paulo repreendeu Pedro depois disso. Ele disse bem assim, em Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Bom, o que esse verso quer dizer? Paulo, ele tinha repreendido Pedro porque não tinha gostado da mudança de atitude dele quando os judeus chegaram. E ele o repreendeu na frente de todo mundo. Imagina a vergonha, né? Isso daí também deve acontecer muito hoje em dia. É verdade. Hoje em dia, isso acontece muito na nossa realidade. Por exemplo, a gente está ali com o nosso grupinho de amigos e está conversando com eles de forma, né, mais amigável, né, mais fora do contexto cristão que a gente tem que viver. E aí a gente vê alguém, um líder da igreja que a gente conhece, e então a gente vai e muda de atitude, né? Porque a gente se sente envergonhado de estar andando ali com outras pessoas e acaba mudando de atitude para fazer a pessoa, o líder religioso que está vindo, né, pensar alguma coisa melhor da gente, né? E após o conselho que Paulo deu a Pedro, ele, como um bom cristão e verdadeiro líder, reconheceu seu próprio erro. Mas voltando à conferência geral, Pedro pronunciou as palavras do texto-chave, que já foi mencionado aqui. Assim, na conferência ficou decidido que a circuncisão não era necessária, e isso ficou claro pelo nosso próprio Deus. Isso se refere o próprio Deus dizer e tomar a decisão foi porque o Espírito Santo já havia descido sobre a igreja algumas vezes, e ele desceu tanto por circuncidados como para incircuncisos. Então, de acordo com isso, a conferência decidiu que a circuncisão não era um rito mais essencial à igreja, mas também estabeleceu que algumas outras práticas gentis não seriam aceitas pela igreja, como por exemplo os alimentos oferecidos a ídolos, a imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue não deveriam ser consumidos pelos gentios que estariam aceitando o cristianismo. Isso porque vale lembrar que princípio se difere de costume ou tradição. O que mais me chamou a atenção nessa lição foi o fato da igreja se organizar para resolver um conflito de uma maneira organizada, né? E pelo fato de que estabeleceu o que é princípio e o que é tradição. Para mim, isso tem que ser deixado claro até nos dias de hoje, para que não haja dilemas e conflitos posteriores. Já eu achei interessante que fala como a igreja primitiva foi construída e a forma de liderança. E alguns daqueles princípios antigos são mantidos até hoje. Para mim, o que torna essa história interessante foi a maneira como eles resolveram a questão. Eles pararam para pensar no que realmente importavam e lembraram-se de como tinham se tornado discípulos de Cristo. Eu achei interessante a parte de que quando a igreja e os líderes da igreja se reúnem em um único propósito, o propósito de crescer a missão da igreja ali para espalhar a mensagem de Deus para todas as nações. O que me chamou a atenção foi que os líderes da igreja, quando se reuniam, tinham um propósito em comum, que é o crescimento da igreja e a pregação do evangelho. Então as decisões eram tomadas com equilíbrio e bom senso para resolver as questões. Eu gostei muito da mensagem de evangelho que essa lição nos traz, porque do mesmo jeito que na lição passada fala que Paulo e Barnabé pregaram para todas as culturas, trazendo para a lição de agora, todas as culturas devem receber o evangelho e o evangelho deve ser pregado por todas as culturas, independente das tradições, como por exemplo a circuncisão. O que me chamou mais atenção na lição da semana foi o contexto das histórias e a imagem da capa, pois como
o texto da lição é Nós e os Demais, na imagem da capa mostra duas pessoas seladas por uma barreira. E é importante ressaltar que essa era a visão da igreja da época, que nós éramos muito diferentes das pessoas que estavam fora da igreja. Porém, isso não é o que realmente deve ser feito. E sim, somos todos iguais, pois somos salvos pela fé, e não por quem somos ou pelo que escolhemos. Esse foi o nosso segundo podcast. Aguarde por mais, pois todas sexta-feiras iremos lançar mais novos podcasts sobre os assuntos das lições. Adole. Gostaria de deixar meus agradecimentos ao Lucas Eduardo, por participar como convidado, ele que atuou de maneira maestrica. E gostaria também de convidar você que está me ouvindo a nos buscar aí nas redes sociais. Estamos no Spotify como JesusCast e também no Instagram, Facebook como @BaseJesusCop e no YouTube como Base Jesus Cop. Não deixe de seguir a gente e tenham uma feliz semana.